Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Kalel e esse é mais um dia da nossa leitura bíblica de capa a capa. Hoje é o nosso dia 98, quarta-feira, perdão, e nós vamos ler 2 Samuel do capítulo 15 ao capítulo 17. Te convido a sentar aqui comigo nessa mesa, pegar sua água, seu café, seu chá e se preparar para a leitura de hoje. Antes disso, vamos fazer a revisão do dia anterior, que nós vimos nos capítulos passados. Foi que o filho de Davi, Aminon, forçou a sua irmã Tamar a se deitar com ele. Absalão, seu meio-irmão, mata Aminon para vingar a sua irmã e foge para o seu avô Talmai no reino de Jesur. E Joabe convence Davi a trazer Absalão para Jerusalém, mas sem ver Davi por 2 anos. E por fim, pai e filho se reencontram. E a partir de agora nós vamos continuar essa história a respeito de Davi e de Absalão. 2 Samuel 15, a revolta de Absalão. Depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a estrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali, com algum caso para o rei Davi resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde era. E quando a pessoa respondia, Senhor, sou de tal tribo de Israel, Absalão dizia, olhe, a lei está ao seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Absalão também dizia, se eu fosse o juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar e eu faria justiça. E quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar diante dele, ele o segurava, abraçava e beijava. Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizessem justiça, e assim ele conquistava o coração do povo de Israel. 4 anos depois, Absalão disse ao rei Davi, deixe-me ir à cidade de Hebrom para pagar uma promessa que fiz a Deus, o Senhor, enquanto estava morando em Jesur, na Síria. Eu prometi que se o Senhor me trouxesse de volta a Jerusalém, eu o adoraria em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. Aí Absalão foi a Hebrom, mas enviou mensageiros a todas as tribos de Israel para dizerem o seguinte, quando vocês ouvirem um toque de cornetas, digam, Absalão tornou-se rei em Hebrom. 200 homens saíram de Jerusalém com Absalão como convidados. Eles não sabiam nada daquilo que era o plano e foram com toda boa fé. Então, enquanto estavam oferecendo sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel da cidade de Gilo. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Assim, a revolta contra o rei ficou mais forte e os seguidores de Absalão aumentaram. Davi foge de Jerusalém. Então veio um mensageiro e contou a Davi que os israelitas haviam passado para o lado de Absalão. Aí Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém, se queremos escapar de Absalão, temos de fugir logo, vamos depressa, senão ele vai nos alcançar aqui, vai nos vencer e matar todos os que estiverem na cidade. Sim, nós, os seus servidores, estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser, responderam eles. Aí o rei saiu acompanhado por toda a sua família e pelos seus funcionários. Deixou somente 10 concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o seu povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os funcionários ficaram de pé diante do rei, enquanto os queretitas e os peletitas desfilaram em frente dele. Os 600 soldados que o haviam seguido desde a cidade de Gate também passaram diante dele. Então Davi disse a Itai, o líder deles, por que é que você está indo com a gente? Volte e fique com o novo rei. Você é um estrangeiro, um refugiado que está longe da sua pátria. Você só viveu aqui por pouco tempo. Então por que eu faria você seguir comigo? Eu não sei para onde eu vou. Volte e leve os seus companheiros, e que o amor e a fidelidade do Senhor estejam com você. Porém, Itai respondeu, rei, eu juro em nome do Senhor, o Deus vivo, que irei sempre com o Senhor aonde quer que for, ainda que eu morra por causa disso. Muito bem, respondeu Davi. Então passe adiante. Itai foi em frente com todos os seus homens e os seus dependentes. Enquanto os seguidores de Davi saíam, o povo chorava alto. O rei atravessou o riacho de Cedron e todos os seus homens também, e foram na direção do deserto. Zadok, o sacerdote, estava com eles, e também os levitas carregando a arca da Sagrada Aliança. Os levitas colocaram a arca no chão até que todo o povo acabou de sair da cidade. Abiatar também estava ali, então o rei disse a Zadok, leve a arca da aliança de volta para a cidade. Se o Senhor está satisfeito comigo, um dia ele me deixará voltar para ver a arca e a casa onde ela fica. Mas se ele não está satisfeito, que faça comigo o que quiser. Então Davi continuou a falar com Zadok. Olhe,
Leve seu filho Aimás e também Jonatas, filho de Abiatar, e volte em paz para a cidade. Enquanto isso, eu vou ficar esperando nos caminhos do deserto até receber notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de volta para Jerusalém e ficaram lá. Davi subiu o Monte das Oliveiras chorando. Ele estava descalço e havia coberto a cabeça em sinal de tristeza. Todos que seguiam cobriam a cabeça e também choravam. Quando contaram a Davi que Aitofel havia passado para o lado de Absalão, ele disse: Ó Senhor Deus, faz com que os conselhos de Aitofel atrapalhem os planos de Absalão. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde havia um lugar de adoração, o seu fiel amigo Husai, da família dos Arquitas, foi encontrar-se com ele. Husai estava com as roupas rasgadas e tinha posto terra na cabeça em sinal de tristeza. Davi lhe disse: Não venha comigo, pois isso não me ajudará, mas você poderá me ajudar, fazendo com que os seus conselhos, com os conselhos de Aitofel, fiquem sem defeito. Quando voltar à cidade, diga a Absalão: Ó rei, eu agora vou servir o Senhor como serviu seu pai. Os sacerdotes Zadok e Abiatar vão estar lá, e você contará a eles tudo o que ouvir no palácio real. Os filhos dele, Aimás e Jonatas, vão estar lá também, e você poderá me mandar por eles todas as informações que conseguir. Então Husai, o conselheiro particular de Davi, foi e chegou à cidade justamente quando Absalão estava chegando lá. Olha que coisa impressionante que a gente vai estar vendo aqui, né? A gente vai estar vendo os primeiros cumprimentos da desgraça que veio sobre a família de Davi a partir do pecado dele. A gente vai ver, primeiramente, no capítulo 15, que dos versículos 4 até o versículo 6, Absalão se torna um grande político, né? Ele começa a articular o seu golpe político. Ele faz uma campanha para conquistar o povo de Israel, diminuindo a pessoa de Davi e exaltando a si mesmo, procurando dizer que ia fazer justiça ao povo durante esses 4 anos. William MacDonald, no seu comentário bíblico popular, vai falar o seguinte: ele agia como se fosse o único em Israel interessado em, de fato, prestar o bem com o fato do bem-estar do povo. Praticamente acusou o pai de não prover auxílio legal adequado para os seus súditos e afirmou que, se fosse rei, receberia a justiça que mereciam. Desse modo, obteve o favor do povo em várias cidades. Outra coisa que ele também aponta é que provavelmente os habitantes de Hebrom estivessem descontentes, pois Davi havia transferido a capital de lá para Jerusalém. Os 200 homens que acompanharam Absalão não sabiam que seu verdadeiro objetivo era anunciar a formação de um novo governo, no qual ele seria o rei. Aitofel, um dos conselheiros de Davi e também avô de Batseba, desertou para o lado de Absalão, e muitos do povo se juntaram à conspiração para usurpar o trono. É possível que Aitofel desejasse se vingar de Davi por conta do seu pecado com Batseba, e por isso ele se relacionou com Absalão de tal forma que foi muito fácil nesse sentido, né? Ele passou para o lado do filho do rei de uma forma extremamente conveniente. Então, poderia ter por pressuposto essa questão do que ele tinha feito com Batseba. A gente vai ver também, em respeito ao versículo 23 ao 30, como o rei foi rejeitado. Davi é rejeitado como rei e faz o caminho pelo Ribeiro de Cedron, ou mais conhecido também como Monte das Oliveiras, ao saber que foi o próprio povo que escolheu um novo rei. Ele fugiu para evitar uma guerra que poderia custar a vida de outras milhares de pessoas em Jerusalém e em todo Israel. O impressionante é que Jesus, em João 18:1, faz o mesmo caminho que o rei Davi, quando foi rejeitado, e agora Jesus não iria somente fugir para evitar uma guerra, mas sim travou a maior batalha de todas para salvar e conquistar todas as pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, enquanto ele se preparava no Getsemane. Vai estar escrito em João 18:1. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do Ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí encontrou com eles. Foi nesse lugar que Jesus passou depois da última ceia, com os apóstolos. E justamente nesse lugar que Judas vem e trai ele. Vamos continuar a nossa leitura aqui. Capítulo 16, Davi e Ziba. Davi passou para o outro lado do Monte das Oliveiras e ali se encontrou de repente com Ziba, o empregado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 cachos de passas, 100 cachos de frutas secas e um odre cheio de vinho. Então o rei Davi lhe perguntou: o que você vai fazer com tudo isso? Ziba respondeu: os jumentos são para a família do rei montar, o pão e as frutas para os homens comerem, e o vinho é para eles beberem quando ficarem cansados do deserto. Onde está Mefibosete, o neto do seu patrão Saul? Perguntou o rei. Ziba respondeu:
Ele ficou em Jerusalém porque está convencido de que agora os israelitas vão devolver a ele o reino do seu avô Saul. O rei disse a Ziba: tudo que era de Mefibosete é seu. Ziba respondeu: eu me curvo diante do meu rei e senhor, e que eu sempre possa agradá-lo. Davi e Simei. Quando o rei Davi chegou à cidade de Baruim, Simei, filho de Gera, um dos parentes de Saul, foi encontrar-se com ele e começou a amaldiçoá-lo. Simei começou também a jogar pedras em Davi e nos seus oficiais, apesar de o rei estar rodeado pelos seus homens e pelos guardas pessoais. Ele amaldiçoou Davi e disse: fora daqui, assassino, criminoso, você tomou o reino de Saul. O Senhor, o seu Deus, está castigando por vocês ter matado tantas pessoas da família de Saul. Agora Deus entregou o reino ao seu filho Absalão e você está arruinado, seu assassino. Então Abissai, cuja mãe era Zeruia, disse ao rei: por que o Senhor permite que esse cachorro morto o amaldiçoe, desde que eu vá lá cortar a cabeça dele? Vocês, filhos de Zeruia, não tem nada a ver com isso, respondeu o rei a Abissai e ao seu irmão Joabe. Se foi o Senhor Deus que mandou que este homem me amaldiçoasse, quem tem o direito de perguntar por que é que ele está fazendo isso? E Davi disse a Abissai e a todos os seus oficiais: se o meu próprio filho está tentando me matar, por que eu ficaria admirado se esse membro da tribo de Benjamim quisesse fazer o mesmo? Deixe esse homem em paz, deixe que ele amaldiçoe, porque o Senhor quem o mandou fazer isso. Pode ser que o Senhor olhe para minha aflição e me dê algumas bênçãos em lugar dessas maldições. Então Davi e os seus homens continuaram seu caminho, Simei também ia ao lado, caminhando pelo monte, amaldiçoando e jogando pedras e terra em Davi. O rei e todos os seus homens chegaram muito cansados ao rio Jordão e descansaram ali. Absalão em Jerusalém. Absalão e todos os israelitas entraram em Jerusalém e Aitofel estava com eles. Quando Husai, o companheiro particular de Davi, encontrou Absalão, gritou: viva o rei, viva o rei! E Absalão perguntou: onde está sua fidelidade ao seu amigo? Por que você não foi com ele? Husai respondeu: como é que eu poderia fazer isso? Eu sou a favor daquele que foi escolhido por Deus, o Senhor, por este povo e por todos os israelitas. Eu ficarei com o Senhor. Afinal de contas, a quem eu deveria servir a não ser o filho do meu chefe? Assim como servir o seu pai, agora eu servirei. Aí Absalão disse a Aitofel: eu quero o seu conselho, o que devemos fazer? Aitofel respondeu: tenha relações com as concubinas do seu pai, aquelas que ele deixou cuidando do palácio. Assim todos em Israel ficarão sabendo que você se tornou inimigo do seu pai e os seus seguidores ficarão bem animados. Então armaram uma barraca para Absalão no terraço do palácio e ali na frente de todos ele teve relações com as concubinas do seu pai. Naquela época, os conselhos que Aitofel dava eram seguidos como se fosse a própria palavra de Deus. Tanto Davi como Absalão os seguiam. E agora aqui no capítulo 16 a gente vai ver essa profunda humilhação de Davi. A humilhação tanto de ter o seu trono roubado e usurpado pelo seu próprio filho, quanto de várias pessoas agora nessa situação, com esse momento de fragilidade de Davi tomando vantagem ou querendo se tomar vantagem a respeito da vida dele, né? No versículo 12 a gente vai ver exatamente o que estava acontecendo com a humilhação que ele estava sofrendo por Simei. E através dessa humilhação a gente percebe uma coisa muito, muito interessante. As características de alguém que verdadeiramente entendeu as bem-aventuranças do Sermão do Monte, as quais Jesus, mais de 1000 anos depois desse evento, vai acabar proferindo e vai acabar falando para nós. Uma coisa muito interessante do Sermão do Monte é que ele não foi uma ideia extraída do nada, como se fosse um ensinamento completamente novo. Na verdade, o que Jesus vai fazer no Sermão do Monte, ele vai mostrar e revelar para nós as características que foram dadas pela lei e pelos profetas, de uma forma a que ele vai revelar a intenção de Deus em escrever, em anotar, em construir uma história através da lei e dos profetas para que a realidade do que? Da palavra de Deus fosse plenamente manifesta. Mateus 5, o capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 12, vai falar exatamente um paralelo que a gente vai poder ver na vida de Davi nesse momento. Né? Todas as características do que Davi está sofrendo, do que Davi está passando. Vai falar a respeito assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas antes de vocês. No versículo 22 também a gente vai ver uma coisa que é o cumprimento da profecia de Natã. No capítulo 12 de 2 Samuel, quando Davi pecou e Natã foi repreender ele liberou um oráculo e uma profecia dizendo exatamente o que seria feito com o que está acontecendo agora com Absalão e as 10 concubinas do rei, né? Aquela libertinagem e imoralidade que Davi fez às ocultas, agora o seu filho vai fazer diante de todo o Israel. Vamos para o capítulo 17 agora? Capítulo 17. Husai atrapalha o conselho de Aitofel. Depois Aitofel disse a Absalão: Deixe-me escolher 12.000 homens e eu sairei esta noite para perseguir Davi. Eu o atacarei enquanto ele está cansado e desanimado. Ele ficará com medo e todos os seus homens fugirão. Então matarei somente o rei e trarei de volta todos os homens dele para o Senhor, como uma esposa que volta para o seu marido. Já que o Senhor quer matar somente um homem, o resto do povo será deixado em paz. Absalão achou que esse conselho era bom e todos os líderes israelitas também acharam. Aí Absalão disse: Chamem agora Husai e vamos ouvir o que ele tem a dizer. Quando Husai chegou, Absalão disse: O conselho de Aitofel nos deu é esse, devemos segui-lo? Se não, diga você o que devemos fazer. Husai respondeu: Desta vez o conselho de Aitofel não é bom. O Senhor sabe que o seu pai Davi e os seus homens são lutadores valentes e que eles estão furiosos como a ursa na floresta, de quem roubaram os filhotes. O seu pai é um soldado experiente e durante a noite ele não fica com seus soldados. Agora mesmo ele deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Logo que Davi atacar os seus soldados, todos os que ouvirem falar a respeito disso dirão que os soldados de Absalão foram derrotados. Então até os soldados mais corajosos, mesmo aqueles que são ferozes como leões, ficarão com medo, pois todos em Israel sabem que o seu pai é um grande soldado e que os homens que estão com ele são lutadores valentes. O meu conselho é que o Senhor reúna de uma ponta a outra do país todos os israelitas, tanto quanto são os grãos da areia da praia do mar, e que o Senhor mesmo os guie na batalha. Onde quer que Davi estiver, nós o encontraremos antes mesmo que ele saiba o que está acontecendo. Assim, nem ele nem nenhum dos seus homens escaparão. Se ele fugir para dentro de alguma cidade construída num morro, todo o nosso povo trará cordas, arrasará a cidade e não deixará nenhuma pedra lá em cima. Aí Absalão e todos os israelitas disseram: O conselho de Husai é melhor do que o conselho de Aitofel. O Senhor Deus havia resolvido que os bons conselhos de Aitofel não seriam seguidos, para que assim o castigo do Senhor caísse sobre Absalão. Davi é avisado e foge. Então Husai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho que tinha dado a Absalão e aos líderes israelitas e também o conselho que Aitofel tinha dado. E disse: Agora mandem depressa uma mensagem a Davi dizendo a ele que não passe a noite nos caminhos do deserto, que Davi atravesse o rio Jordão imediatamente e que ele e seus homens não sejam todos destruídos. Jonatas e Aimás estavam esperando perto da fonte de Rogel, porque não queriam se arriscar a serem vistos entrando na cidade. Uma empregada ia lá de vez em quando e informava sobre o que estava acontecendo, então eles iam contar ao rei Davi. Mas dessa vez um rapaz os viu e contou a Absalão. Então Jonatas e Aimás foram depressa para a casa de um certo homem na cidade de Baruim. Havia um poço perto da casa, e eles entraram dentro dele. A esposa do homem pegou uma coberta, estendeu sobre a boca do poço e em cima dela espalhou cereais secos para ninguém ficar sabendo, para ninguém perceber nada. Os oficiais de Absalão chegaram lá e perguntaram à mulher: Onde está Aimás e Jonatas? Eles atravessaram o rio, respondeu ela. Aí os homens o procuraram, mas não conseguiram achar, então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, Aimás e Jonatas saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Contaram o que Aitofel tinha planejado contra ele e disseram: Atravesse o rio depressa. Então Davi e os seus homens começaram a atravessar o rio Jordão e ao nascer do dia todos eles haviam atravessado. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, arriou o seu jumento e voltou para sua cidade. Depois de pôr os seus negócios em ordem, enforcou-se e foi sepultado no túmulo de seu pai. Quando Absalão e seus soldados atravessaram o rio Jordão, Davi já havia chegado à cidade de Manaim. Absalão tinha colocado Amasa no comando do seu exército, no lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem chamado Itra, o ismaelita. A mãe dele era Abigail, filha de Inás, e irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, encontrou-se em Sobe, filho de Inás, da cidade de Raba, em Amon, com Maquir, filho de Amiel,
da cidade de Lodebar, e com Barzilai, que era da cidade de Rogelim, em Gileade. Eles levaram bacias, vasilhas de barro, camas e também alimentos para Davi e os seus homens. Levaram também trigo, cevada, farinha, feijão, grãos torrados, ervilhas, mel, queijo, coalhada e algumas ovelhas. Eles sabiam que no deserto Davi e os seus homens ficariam com fome, com sede e estavam cansados. Finalizando agora aqui nossa leitura bíblica, a gente vai ver como Aitofel acaba sendo morto, ou melhor, como ele acaba se matando, à semelhança de Judas. William MacDonald, no seu comentário bíblico popular, vai falar a respeito disso, dizendo que em desespero por o seu conselho não ter sido rejeitado e por Davi saber que Davi seria vitorioso, Aitofel voltou para sua casa, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Tanto na vida quanto na morte foi um tipo de Judas Iscariotes. E é muito relevante a gente ver isso, porque como Aitofel era alguém que gostaria de matar Davi por conta daquilo que ele tinha feito com Batseba, se viu que ele poderia estar sendo movido por um tipo de vingança pessoal, e por isso que o conselho dele não foi acolhido. Uma coisa que a gente pode perceber aqui é que Aitofel realmente era uma pessoa de extrema sagacidade, assim como Absalão, e uma pessoa muito esperta, muito experiente e cheia de sabedoria. Mas mesmo assim, Deus não permitiu que o conselho dele fosse seguido, porque se ele seguisse esse conselho, provavelmente Davi não sairia daquela situação com vida, né? Outra coisa que a gente vai perceber aqui é que a semelhança de Judas, depois que ele percebeu que o rei voltaria, ou seja, que aquele conselho que foi dado, ele não simplesmente seria um conselho furado, mas sim que através disso a vida de Absalão seria ceifada, que ele morreria por conta que ele não faria algo que verdadeiramente seria não somente eficaz, mas algo que seria prejudicial para Absalão. Ele já tinha percebido que Davi estava sendo ajudado por Deus e dessa forma, quando Davi voltasse, ele morreria. Então ele basicamente só antecipou a sua morte, né? A semelhança de Judas Iscariotes. E quais são as lições e reflexões que a gente deve tirar dessas passagens que a gente acabou de ler? A primeira lição é que de Deus não se zomba. Em Gálatas 6:7 vai falar o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois por aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Até mesmo Davi, o homem segundo o coração de Deus, sofreu uma severa disciplina e teve uma grande desgraça em sua vida por conta do seu pecado. Isso nos mostra para que a gente deve aprender a respeitar a Deus como Senhor e parar de brincar de homens e mulheres de Deus. Porque a conta sempre chega, até mesmo para os mais íntimos e para os mais ungidos. A segunda lição que nós temos é que nos momentos de maior humilhação é que o nosso caráter é revelado. Provérbios 17:3 vai falar que o crisol prova a prata e o forno ouro, mas o Senhor prova os nossos corações. Da mesma forma que Davi suportou as provações com humildade, nós devemos suportar as nossas dificuldades para revelar o caráter de Cristo. Esse mesmo caráter que a gente viu no Sermão do Monte. Porque até nesses momentos que verdadeiramente a nossa espiritualidade ela é colocada em prova. Muito obrigado pela permanência aqui. Nós amanhã vamos ver que vai haver a derrota de Absalão, o retorno de Davi ao trono e também outras rebeliões que vão ser provocadas junto disso que Davi também vai enfrentar. Que Deus te abençoe, que Deus possa trabalhar na sua vida, que a cada dia de leitura você possa crescer no conhecimento de Deus, se tornar mais íntimo de Jesus e também se tornar um discípulo parecido com Ele. Muito obrigado e até a próxima.